Galera, vamos para mais uma aula de matemática aqui, ó, aula número 11, dando continuidade à nossa resolução de exercício. Certo, pessoal? Vamos lá. Questão número 9 aí da lista, a lista que vocês estão acompanhando aqui, ó. Ele pede para determinar um cosseno de 2.280 graus. Galera, já está tudo aqui esquematizado para vocês aqui, ó, tudo bonitinho aqui, ó. Aqui é o seguinte, galera, quando você for calcular o cosseno, o seno, né, um determinado arco, né, muito grande, o que você vai fazer? Você vai dividir por 360, porque a gente sabe que uma volta completa é 360, é o nosso período, pessoal, certo? Então, quando você dividir isso aqui por 360, né, você vai obter cosseno de 6 e o resto 120, beleza, pessoal? Isso aqui você pode muito bem escrever da seguinte forma, né? 2.280 é igual a 6 vezes 360 mais o resto, 120. Ó. O que significa? Significa o seguinte, ó. Significa que ele deu 6 voltas, ó, número de voltas, ó. Número de voltas. Ele deu 6 voltas de 360 mais essa voltinha aqui, ó, de 120, beleza? Ó. Então tá aqui, ó, nós temos aqui a nossa circunferência, ele deu uma volta, 2.280, uma volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta, sexta volta. Deu 6 voltas de 360, mais aquela voltinha de 120, ó. Então, quando ele percorreu aqui 6 voltas, fechou a sexta volta. Ele vai andar mais 120, certo, pessoal? É o nosso resto. Então, quando você for trabalhar com questão desse tipo, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse arco aqui, ó, gigantesco, divide por 360, certo? E quando dividir por 360, você vai obter o resto, em que o cosseno de 2.280 vai ser o cosseno do resto. Só isso, professor? Só isso, ó. Então, ó, o cosseno de 2.280 é igual ao cosseno do resto, pessoal. É igual ao cosseno do resto. Beleza? Então, como eu fiz a divisão aqui e o resto deu 120, portanto, o cosseno, né, solicitado aqui, ó, é justamente o cosseno de 120. Só que 120 é um arco que está localizado no segundo quadrante. Ó. Quando eu for descrever esse arco aqui, ó, ele está aqui, no segundo quadrante. Lembra daquela técnica que eu trabalhei com vocês? Redução de quadrantes. Você vai reduzir aqui, ó, do segundo para o primeiro. Você reduzir do segundo para o primeiro, você vai concluir que o cosseno de 120 é o cosseno de 60. Só que, positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque o arco que está localizado no segundo quadrante, ele é negativo, certo? O cosseno ele é negativo no segundo quadrante. Beleza. Só que todos vocês já sabem que o cosseno de 60 vale quanto? Vale 1/2. Portanto, o cosseno de 2.280, isso aqui vale quanto? Ó? Menos 1/2. Na questão número 14, eu acho ela muito legal, cara. Muito legal, muito boa mesmo a questão. Deixa eu até conferir ela aqui no celular para ver se eu escrevi de maneira correta para vocês aqui, ó. Isso, exatamente. Ele quer o produto, esse produto aqui, galera. O produto de A vezes B, ó. Certo, pessoal? Quero fazer esse produto aqui, ó. Resolvendo esse sistema. Professor, deu BO essa questão. E agora, como é que eu faço para resolver essa questão aí? Sistema que envolve seno e cosseno. A casa caiu. Não, galera. É muito tranquilo. A gente vai utilizar a estratégia. Qual a nossa estratégia aqui, pessoal? Aqui não é mágica, não. É estratégia mesmo, pessoal. Você tem que utilizar na questão. Ó. Aqui é o seguinte. É uma técnica que, quando você utiliza, ela mata a questão, certo? É uma simples técnica para matar uma questão. A questão é você enxergar a técnica. Galera, olha só. Se eu levar esse seno para o outro lado, e esse seno aqui para o outro lado, como é que vai ficar o nosso sistema aqui? Ó? Vai ficar o seguinte, ó. Vamos escrever aqui nosso sistema equivalente, ó. A vezes o cosseno de x igual a 1 mais o seno de x. Ó. Tá negativo, foi para o outro lado positivo. Ok. B vezes o cosseno de x é igual a 1 menos o seno de x. Ó. Positivo, veio para cá negativo. Qual a nossa ideia aqui, pessoal? A ideia é você multiplicar membro a membro. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó. Como eu quero o produto de A vezes B, então para eu obter esse produto aqui, ó, basta você multiplicar membro a membro. Quando eu multiplicar membro a membro, vai aparecer esse produto aqui, galera, ó. A vezes B. Pegaram a ideia aí? Pois beleza. Então vamos lá, ó. A vezes o cosseno de x
multiplicado por b vezes o cosseno de x. Ó. Multipliquei o primeiro membro, agora eu vou multiplicar agora o segundo membro. Isso aqui é igual a 1 mais o seno de x vezes 1 menos o seno de x. Ok, galera? Ora, então como eu quero o produto A vezes B, então vamos associar eles aqui, ó. A e B, ó. Vamos fazer o produto entre eles aqui, ó. A vezes B vezes cosseno ao quadrado. Ok. Aqui o que vocês podem perceber aqui, ó. Nós temos aqui um produto, né? Um produto da soma pela diferença, certo? Então, vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Que o produto da soma pela diferença é justamente a diferença dos quadrados, ó. Então, vai recair nesse produto notável aqui, galera. O produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados, ó. É justamente aqui, ó. Certo? Ó. Diferença dos quadrados aqui, ó. Então, vai ser 1 ao quadrado menos o seno ao quadrado. Apliquei isso aqui, galera. Beleza. Então, tá aí. Pronto. Acabou a questão. Por que acabou? Porque nós temos aqui 1 ao quadrado menos o seno ao quadrado. Galera, se eu tenho aqui, pessoal, 1 ao quadrado menos o seno ao quadrado, ó, fica 1 menos o seno ao quadrado. Isso aqui vai sair de onde, pessoal? Vai sair lá da relação fundamental da trigonometria, ó. Se vocês virem aqui comigo aqui, ó, na relação fundamental da trigonometria, eu sei que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, quando você isolar o cosseno, ó, como é que fica? Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. E 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é quem? Ó? Cosseno ao quadrado, é só substituir. Fica A vezes B vezes o cosseno ao quadrado é igual a o cosseno ao quadrado. Então, desce para cá dividindo, ó. Então fica A vezes B é igual ao cosseno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado. Ó. Beleza, pessoal? Então, quando eu divido uma coisa por ela mesma, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Se eu dividir Paloma por Paloma, vai ser igual a 1. Se eu dividir Michele por Michele, isso aqui vai ser igual a 1. Beleza, pessoal? Se eu dividir Dudinha por Dudinha, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu dividir Paulo por Paulo, isso aqui é sempre 1. Então, se você dividir uma coisa pela mesma coisa, o resultado sempre é 1. Beleza? Tranquilo. Muito bem. Então, produto A vezes B é igual a 1. Questão muito boa, gostei dela. Na questão número 17, ele deu aqui, ó, X, um arco aqui de 89 graus. Então, a nossa ideia nessa questão é comparar, né, o seno, o cosseno e a tangente desse arco aqui, ó, fazendo essa ilustração geométrica, certo? É a melhor maneira de você conseguir enxergar isso. Veja só. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que necessariamente vai impor você a fazer o desenho para você ter essa base, essa noção aí, certo, pessoal? Para você comparar o seno, o cosseno e a tangente. Eu vou ler para vocês o seguinte, se você for descrever um arco aqui, galera, ó, um arco que vai começar daqui, ó, da origem, nesse ponto, aí você vai descrever um arco aqui, ó, que vai parar nesse ponto. Quando você parar nesse ponto aqui, vai descrever um arco aqui de 89 graus, bem próximo de 90. Claro que a figura não ajuda muito, a tendência é que ele esteja bem próximo, certo? Só que eu afastei um pouco, porque se eu deixar muito bem próximo aqui, ó, aí o quadro vai levar lá, aqui a nossa projeção aqui, ó, que eu pintei aqui de azul, vai levar para o teto, certo? Para o teto da sala. Aí eu afastei um pouquinho para a gente, né, entender melhor aqui a ideia aqui, ó, quando tocar nesse ponto. Porque é o seguinte, ó, quando você calcula a tangente, você marca um ponto, você vai projetar em relação à reta tangente. Lembrando que a reta tangente é essa reta aqui, galera. É a reta que passa pela origem, ela vai tangenciar a origem da nossa circunferência trigonométrica, certo? Quando eu projetar aqui para a reta tangente, ó, ela vai cair nesse ponto aqui, ó, certo? Em que todo esse comprimento aqui, galera, ó, todo esse comprimento aqui é justamente a nossa tangente de 89 graus. Tranquilo? Para eu calcular o cosseno, galera, lembrando que o cosseno representa o eixo X, certo? Vou marcar um ponto aqui na circunferência, certo? Que vai descrever um arco aqui de 89 graus. E para calcular o cosseno de
né, 89 graus, na verdade, só ter a ideia, né, do tamanho desse valor aqui, ó. Tem esse ponto aqui, é só projetar, ó, para você calcular o cosseno, você ter a base de quanto vai valer o cosseno, é só você projetar para cá, ó, com relação ao eixo X. Quando você projetar com relação ao eixo X, então é só você perceber, ó, que esse tamanho aqui é justamente o cosseno de 89, ok? Agora, quando você for trabalhar com seno, você vai projetar com relação ao eixo Y. Então, projetando com relação ao eixo Y, eu vou ter todo esse comprimento aqui, ó, certo? Todo esse comprimento aqui, ó, que é justamente quem? É justamente o seno de 89. Agora ficou bem fácil você comparar o tamanho, né? Ó, ficou bem claro você perceber que o cosseno 90 é menor do que o seno, perdão, o cosseno de 89 é menor do que o seno de 89, galera. Ó, aqui, ó, o cosseno de 89, esse comprimento aqui é bem menor do que esse comprimento aqui, ó. O cosseno de 89 é menor do que o seno de 89, que por sua vez, o seno de 89 é bem menor do que a tangente de 89, certo? Tangente de 89. Tranquilo, pessoal? Então tá aí, ó. Só você desenhar, fazer aquelas projeções que eu ensinei para vocês na aula anterior e vai dar certo aqui, ó. Muito bem. A questão número 20, ele afirmou que o arco que a gente vai trabalhar nessa questão, alfa, é um arco que está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, então é tudo positivo, pessoal. Ok? Aí ele deu o quê? O seno ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual ao quê? 3/4. Ele pede para determinar essa expressão toda aqui, ó. Cosseno de alfa sobre 2, mais o seno de alfa vezes a tangente de alfa. Repare que a gente vai trabalhar tanto com cosseno, quanto com seno, quanto com a tangente. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Daqui, você vai tirar o seguinte, ó. Seno ao quadrado de alfa igual a 3/4. Se você passar a raiz aqui, ó, como é que vai ficar aqui, ó? Fica a raiz de 3/4, ok? Só que aqui a raiz de 3, né, sobre 2, ó, porque a raiz de 4 é 2. Beleza. Então, o que é que nós temos aqui, galera? Que o seno de x é a raiz de 3 sobre 2, ó. Beleza? Aí vocês podem perceber aqui, ó, que essa razão aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, ela é bem conhecida, né? É só você julgar da seguinte forma. Quem é x, cujo seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2? Galera, x vale quanto, pessoal? X vale 60, ó. X é igual a 60. Por quê, pessoal? Porque o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, beleza? Portanto, x só pode ser 60. Então, sabendo quem é x, na verdade aqui a gente está trabalhando com alfa, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, alfa. Nosso arco aqui é alfa, viu, pessoal? Alfa. Pronto, alfa é igual a 60, beleza? Então, se alfa é igual a 60, então nós temos aqui essa expressão que eu quero determinar aqui, ó. Cosseno de alfa sobre 2, ó. Então, nós temos aqui, ó, cosseno, certo? Cosseno de alfa sobre 2. Quem é alfa? 60. 60 sobre 2 dá 30. Cosseno de 30. Mais o seno de alfa. Quem é o alfa aqui, pessoal? 60. Então fica seno de 60. Vezes a tangente de alfa. Vezes a tangente de 60. Ok? Isso aqui é igual a... O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. É só consultar a tabela. Tangente de 60 dá a raiz de 3. Beleza? Dentro desse parênteses, você vai resolver primeiro aqui, ó. Soma de duas frações com o mesmo denominador. O que você faz? Repete o denominador, 2, e soma os numeradores. Raiz de 3 mais a raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Vezes essa raiz de 3. Isso aqui vale quanto, pessoal? Olha só. Eu posso cancelar 2 com 2. E agora só vai me restar a multiplicação raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso aqui vale quanto, ó? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 9, só que a raiz de 9
Na questão 21, ele pediu simplesmente para determinar o valor dessa expressão aqui, galera. Aí vocês podem reparar aqui, ó. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Matou. Morreu a questão aí, galera. Pronto. É só você ver que aqui, visivelmente, você consegue enxergar a relação fundamental aqui, ó. À medida que você colocar o 2 em evidência, 2 que multiplica seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado menos 5. Ó. Aí eu pergunto para vocês, ó, colocando 2 em evidência, quem é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado? Galera, isso aqui vale quanto? Vale 1. Só multiplicar, só substituir aqui, ó, por 1. 2 vezes 1, menos 5. Beleza, pessoal? Isso aqui é igual a 2 menos 5. Isso aqui é igual a menos 3. Só isso. Na questão número 22, aí aqui já é mais complexa a ideia, né? A gente tem que interpretar bem aquela figura ali, ó. Fazer o nosso estudo. Mas não tem nenhum mistério. É tudo aquilo que eu trabalhei com vocês, né, nas aulas anteriores. Galera, olha só. Ele afirma que a área do triângulo ABC, é isso mesmo que ele deu, ó, a área do triângulo ABC é igual a 2/3, ó, certo? O raio é igual a 1 e ele pede para determinar o cosseno de alfa. E aí, o que eu faço, pessoal? Olha só. Como ele deu a área do triângulo ABC, ó, a área é igual a 2/3, então vamos trabalhar com a área. Lembrando que a área é a base vezes a altura sobre 2. Beleza, pessoal? Então tá aqui a área do triângulo ABC, ó. É a medida da base. Qual é a base do triângulo aqui, pessoal? Lembrando que o raio que ele deu aqui, galera, é raio 1, certo, pessoal? Raio 1. Daqui para cá é 1, daqui para cá também é 1. Então, se você for somar 1 mais 1, isso aqui vai ser justamente a minha base. Base 2, beleza? Então, vai ser a base 2 vezes a altura. Ó. Tá aqui a nossa altura aqui do nosso triângulo aqui, ó. A altura vai formar um ângulo aqui de 90 graus, certo? Tá aqui a nossa altura aqui, ó. Eu vou chamar de H, certo? Base 2 vezes a altura H dividido por 2. Muito bem. Só que a área do triângulo ABC ele já deu, ó. 2/3. Fica 2/3. Isso aqui é igual a... Olha, aqui eu posso cancelar, ó. 2 sobre 2 vai ficar só H. Então tá aí, ó. H é igual a 2/3. Tá aqui a nossa altura, pessoal. A altura é igual a 2/3. Uma segunda observação que a gente pode tirar aqui na figura é o seguinte, certo? Quando você marca um ponto aqui na circunferência aqui, galera, ó, vai determinar esse arco aqui, ó, alfa, certo? Para você calcular o seno desse ângulo aqui, você vai projetar com relação ao eixo Y, certo? Então vai parar aqui, ó. E repare comigo que esse comprimento aqui, galera, ó, esse comprimento aqui é justamente quem, pessoal? É justamente o meu seno de alfa. Tá aqui o seno de alfa, que é a mesma medida da altura do triângulo. Ou seja, o seno de alfa é a altura do triângulo. Ó. O seno de alfa é igual à altura do triângulo. Só que a altura, eu já tirei aqui, ó, né? E a altura é igual a 2/3, pessoal, certo? Então fica seno de alfa é igual a altura 2/3. Portanto, o seno de alfa é igual a 2/3. Como ele pede o cosseno, então para você calcular o cosseno, é só aplicar a relação fundamental da trigonometria, pessoal. Certo? Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Fica seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do arco igual a 1. O seno é 2/3, então substitui, ó. Fica 2/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Ok? Isolando o cosseno, na verdade é o alfa, né? Ó, vamos colocar aqui o alfa aqui, ó. Alfa e alfa, né? Muito bem. Eita, esse alfa está me perseguindo, viu? Então, nós temos aqui cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 4 sobre 9. Ó. 4 sobre 9.
Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9 menos 4 dá 5, fica 5 sobre 9. Passando aqui a raiz, então fica a raiz de 5 sobre 9. Cosseno de alfa, como é que está? No primeiro quadrante, então é tudo positivo. Ó. Cosseno de alfa, e também estou trabalhando com comprimento, né? Só faz sentido trabalhar com comprimento positivo. Então nós temos aqui a raiz de 5 sobre a raiz de 9 aqui, tá 3, ó. Beleza? Então tá aí, pessoal. Raiz de 5 sobre 3. Questão número 15 do Enem. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui e vamos analisar ela. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Então tá aqui, ó. O raio R. Seja que a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Ó. Então tá aqui um ponto P da circunferência. Você vai fazer a projeção ortogonal, ó. Você vai fazer um ângulo 90 graus aqui com relação ao eixo X. Você vai marcar um ponto Q, ó. Q é o ponto da minha projeção ortogonal. Se eu tenho um ponto aqui, ó, você for projetar, esse ponto que eu vou obter aqui é a nossa projeção ortogonal. Beleza? E suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário. Ó. Só, sentido anti-horário, o ponto P está aqui. Ó. O sentido anti-horário é esse sentido aqui, ó. Certo? Sentido anti-horário. Ele percorra no sentido anti-horário uma certa distância dz menor ou igual do que o raio, certo? Ok. Sobre essa circunferência. Então, o ponto Q, esse ponto Q aqui, ó, percorrerá sobre o eixo X, ó, sobre o eixo horizontal, uma distância que vale quanto? Ó? Qual é a distância que o ponto Q vai percorrer em relação ao eixo horizontal, o eixo X? Galera, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o ponto P da circunferência. Quando você faz a projeção ortogonal, ó, um ângulo de 90 graus, você vai obter um ponto aqui, ó, ponto Q. Beleza? Aí, o que ele diz aqui, ó? Qual a ideia? Ele diz o seguinte, que na medida que você pegar esse ponto P aqui na circunferência e você percorrer no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, você vai percorrer uma certa distância, aqui, ó, que eu vou parar mais ou menos aqui, ó, uma distância dzinho, ó, dzinho, em que esse dzinho aqui tem que ser menor ou igual do que o raio. Então, o comprimento desse arco aqui, ó, galera, ó, tem que ser menor ou igual do que o raio. Ok, galera. Então, ele vai parar aqui, ó. Digamos que ele vai parar aqui no determinado ponto que eu vou chamar de, sei lá, P', certo? Esse ponto aqui é o ponto P'. Então, quando você pegar esse ponto P' e projetar para cá, ó, você projetar, fazer a projeção ortogonal, você vai obter um novo ponto aqui, ó, sobre o eixo X, que eu vou chamar de Q'. Aí ele quer saber justamente o que, galera? Essa distância aqui, ó. Interpretamos aqui a questão. Então, quer saber essa distância aqui. Vou chamar de X aqui, ó. Vou chamar de X, certo? Então, é justamente o X que eu quero determinar. Ou seja, na medida que o ponto P percorre sobre a circunferência no sentido anti-horário, essa distância dz menor ou igual do que o raio, né, ele vai parar aqui, digamos, nesse ponto P', certo? Quando você projetar aqui com relação ao eixo horizontal, o eixo X, né, esse ponto Q, que é a nossa projeção ortogonal do ponto P, ele vai andar quanto aqui, ó? Ele vai andar uma certa distância X aqui, ó, em relação à horizontal. Essa distância aqui. A distância de Q até Q'. Então, na medida, voltando aqui, ó, na medida que o ponto P ele percorre sobre esse arco aqui, pessoal, sobre essa circunferência, certo? Ele vai percorrer essa distância aqui, dzinho, digamos, vai parar nesse ponto que eu chamei de P'. Quando você projetar aqui com relação ao eixo horizontal, você vai obter o ponto Q', que é o ponto da projeção ortogonal de P', certo? Ou seja, na medida que esse ponto que ele vai andando para cá, o ponto Q, que é a projeção ortogonal, ele vai andando aqui sobre o eixo X, então ele vai parar aqui. Então eu quero saber essa distância aqui, pessoal, X. Como é que eu faço para descobrir essa distância X aí? Olha só, se eu levar a projeção para lá, ó, o que a gente vai obter aqui? Ó? Eu vou obter aqui um ângulo reto aqui. Ó.
Quando eu conectar esse ponto aqui da circunferência P' com o centro, esse aqui vai ser justamente o meu raio Rzinho. Ok, pessoal? Muito bem. Daqui para cá é o que, pessoal? Daqui para cá é justamente X, ok? Como isso aqui é o raio Rzinho, então aqui vai ser quanto aqui, ó? Vai ser Rzinho menos X. Esse ângulo de abertura eu vou chamar, sei lá, vou chamar de alfa. Então, observando esse triângulo aqui, ó, vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Observando esse triângulo aqui, o que vocês podem perceber? Claramente que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, em que você pode observar aqui, ó, as suas medidas aqui, ó, da hipotenusa, que é o raio Rzinho, e desse cateto aqui, ó, que é adjacente a esse ângulo aqui, ó, Rzinho menos X. Galera, quando você está trabalhando com o triângulo retângulo, certo? Em que você está observando aqui, ó, o cateto adjacente, e você está observando aqui a hipotenusa, quando fala de cateto adjacente e fala da hipotenusa, qual é a relação que se encaixa aqui nesse processo? A relação cosseno, pessoal. Lembrando que o cosseno do ângulo é justamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok, pessoal? Então aqui vai ser o que, pessoal? O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente Rzinho menos X sobre a hipotenusa Rzinho. Beleza, agora é só fazer a continha, galera. Só fazer a continha aqui, ó. Então vamos lá. Levando o R para lá, fica Rzinho, que multiplica cosseno de alfa, igual a Rzinho menos X. Nosso objetivo é descobrir o X aqui, galera. Certo? Vamos isolar o X aqui, ó. Vamos trazer para cá. Vem para cá, positivo. Tá negativo, vem para cá, positivo. Então fica X igual a Rzinho menos Rzinho cosseno de alfa. Positivo, vem para cá, negativo. Ok? Colocando o Rzinho em evidência, então fica X igual a Rzinho, que multiplica 1 menos o cosseno de alfa. Ok, pessoal? Ok. Então tá aí, ó. Rzinho vezes 1 menos o cosseno de alfa. Só que tem um detalhe, ó. Se você for observar lá as alternativas, você vai perceber que não aparece esse alfa aqui. Mas é só você lembrar dos conceitos iniciais que eu trabalhei com vocês na trigonometria da circunferência. Ó. Medida e comprimento de um arco. Ó. Tá aqui o nosso arco aqui, galera. Ó. Certo? O arco de comprimento D. Ó. Por que eu escrevi D, pessoal? Porque, ó, essa trajetória aqui, galera, que foi descrita aqui, ó, o comprimento aqui vale quanto? Ó? A questão afirmou que vale D, certo? Beleza. Eu chamei de alfa, o ângulo central, e nós estamos trabalhando com Rzinho. Então, o que acontece? A gente sabe muito bem que o comprimento L do nosso arco é a medida do ângulo central vezes o raio. Só que o comprimento L, descrito aqui, ó, uma distância D que a questão especificou, certo? L vai ser igual a D, ó, que é o nosso comprimento aqui desse arco aqui, ó, distância D. Então, isso aqui é igual a alfa vezes o raio. Isolando aqui o alfa, isso aqui vai ser Dzinho sobre o raio. Agora é só substituir, ó, quem é alfa? Dzinho sobre o raio, ó. Então fica X igual a Rzinho, que multiplica 1 menos o cosseno de alfa. Quem é alfa? Dzinho sobre o raio. Então tá aí a nossa querida questão do Enem, que é complicada para você interpretar ela. Você viu que a continha aqui, super tranquilo, né? Mas para você fazer essa interpretação aqui, ó, requer uma boa atenção e observação. Ok, pessoal?